Eu sou Rafael Rajão, professor do IFCE, e estou aqui junto do professor Samuel Oliveira, do Cefet do Rio de Janeiro, para nós darmos início à live de lançamento do volume 36, número 1, da revista Acervo, o dossiê Espaços Urbanos e Metropolização no Brasil, 1940 a 1970. Essa revista, a Acervo, ela é o periódico científico do Arquivo Nacional, com publicação contínua e é editado desde 1986. A revista Acervo, ela publica artigos que dialogam com as áreas da arquivologia e da história, fomentando debates e a divulgação da produção científica nesses campos. A revista, ela tem edições quadrimestrais, cada uma delas trazendo um novo dossiê temático. O dossiê Espaços Urbanos e Metropolização no Brasil, ele foi selecionado a partir da primeira chamada pública de dossiês temáticos realizados pela revista. Então a gente fica muito satisfeito de estar aqui com vocês lançando o primeiro número que passou então por esse novo formato para a seleção de dossiês da revista. Nesse processo que nós, os editores desse dossiê, vivenciamos, a gente contou com o apoio de inúmeras pessoas a quem nós gostaríamos de agradecer inicialmente aqui nessa live, especialmente a editoria da revista Acervo, na figura das editoras, da Flora, da Renata, a toda a equipe do Arquivo Nacional, que apoiou a produção dessa edição e que apoia agora a realização aqui da live de lançamento. A gente também gostaria de agradecer a todos os autores que submeteram trabalhos ao dossiê. Foi de grande felicidade para nós, editores, ver que nós recebemos um número substantivo de artigos para esse dossiê. Foram 20 os artigos submetidos, sendo 14 deles aprovados, alguns ainda em processo de editoração, para que eles sejam incluídos na revista, que funciona num tipo de publicação contínua, então nem todos os artigos estão já disponíveis ao público. Além disso, essa edição, ela contou com uma entrevista. Nessa entrevista, a gente teve a felicidade de poder conversar com a socióloga, professora da USP e coordenadora do projeto Urbandata Brasil, Bianca Freire Medeiros, que falou, então, principalmente sobre a trajetória desse banco de dados tão referencial, todos os estudos urbanos no Brasil, além de ter contado com a contribuição para a seção de documentos, com um texto do professor João Malaya Santos, que tratou do acervo digital do CIAN, que faz parte do acervo do Arquivo Nacional, explorando aí, então, as interfaces entre a urbanização e a construção de estádios de futebol na ditadura civil-militar no Brasil, além de 2 resenhas de livros também que giram em torno do tema. Nesse processo, então, nós recebemos vários artigos que contribuíram para essa edição e para essa live de lançamento nós convidamos 2 autoras de 2 dentre esses 14 artigos que a edição conta, a professora Brodwin Fischer, da Universidade de Chicago, e a professora Adriana Eckert Miranda, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, a URGS. Hoje, então, eu e o Samuel, nós vamos falar mais sobre a revista e também vamos conversar com as 2 autoras que vão nos falar um pouco mais sobre os seus artigos. Nesses agradecimentos que a gente ainda precisa fazer, temos que lembrar que as revistas, elas dependem diretamente também do trabalho dos pareceristas. Nós contamos com mais de 40 pareceristas para a publicação dessa edição, que fizeram avaliações, então, de artigos, resenhas, de todo o conteúdo que compõe essa edição. Uma edição que traz contribuições das mais diferentes áreas. Nessa edição, nós temos contribuições da área da história, da área da arquitetura e do urbanismo, das ciências sociais, sociologia, antropologia, do serviço social, das artes visuais, enfim, um número que traz uma visão bastante diversificada sobre o tema do espaço urbano e da metropolização, e um número que foi pensado por nós e proposto por nós também como a possibilidade de um balanço, já que nesse ano de 2023 nós completamos 50 anos da aprovação da lei que criou as primeiras regiões metropolitanas no Brasil, a lei de 1973. Então nós temos aí um momento de fazer uma reflexão e um balanço sobre isso. Esse conjunto de artigos, então, nos trouxe uma série de possibilidades de reflexão sobre o qual o Samuel vai falar um pouco mais agora. Boa tarde a todos. Agradecer a apresentação do Rajão, agradecer novamente a equipe do Arquivo Nacional, da revista Acervo, pelo trabalho de excelência
na edição e em todo o processo, na comunicação. Foi muito bom trabalhar com eles. E agradecer também autores e os pareceristas. Eu sou Samuel Oliveira, sou do Cefet, do Rio de Janeiro, e tenho trabalho há longo tempo, trabalho muito tempo com estudos urbanos. E fazer essa edição com o Rajão, com o Rafael Rajão, foi muito bom, porque deu para a gente fazer uma série de reflexões que está presente tanto no meu trabalho quanto no trabalho dele, e traçar novos panoramas. A primeira coisa que eu acho interessante, quando a gente olha o conjunto desses 14 artigos, 2 resenhas, uma entrevista, a gente teve contribuições de diversas localidades e, mais especificamente, focando Rio de Janeiro, Porto Alegre, Curitiba, São Paulo, Natal e Belo Horizonte. E cada momento que a gente lê sobre o processo de urbanização e metropolização dessas localidades, a gente tem que fazer uma certa requalificação dos conceitos, das instituições, dos contextos de atuação dos diversos atores. Então, esse dossiê sobre o processo de metropolização no Brasil, ele dá conta de um processo nacional, mas com bastante heterogeneidade regional. E a segunda coisa que marca esse processo, que fica muito evidente no dossiê também, é a questão dessas diferenças. Nenhum artigo toma o espaço urbano como algo natural, ou então num certo encantamento com os discursos de modernização e modernidade. O que a gente percebe nesse dossiê como um todo é sempre uma crítica a esse processo de modernização. Toma o espaço urbano a partir de um viés crítico, tentando entender as diferentes territórios que são constituídos a partir de obras públicas, normatizações, conjuntos habitacionais no geral, e também uma certa história intelectual sobre a cidade, sobre a metropolização. A gente tem, então, essa possibilidade de uma reflexão sobre esse tema que esses textos todos trazem. Eles percorrem aí, então, essa história intelectual, essa discussão sobre o planejamento urbano. E como ele falou, uma das grandes questões que nos motivou a trazer a discussão da metropolização, especialmente na comemoração desse marco de 50 anos da legislação, é pensar como que muitas vezes os trabalhos em algum momento podem acabar tomando a questão metropolitana como um fato dado. Como o Samuel vinha destacando, como que esses textos como um todo foram capazes de trazer essa questão de uma forma muito mais crítica, problematizando e pensando nessa diversidade desse prisma que pode refletir sobre isso. Eu acho que a gente podia chamar a Brodwin e a Adriana e a gente passa a palavra para elas explicarem as pesquisas que elas realizaram, que resultaram nos 2 artigos que fazem parte do dossiê. Então a gente está convidando agora a professora Brodwin Fischer, da Universidade de Chicago, e a professora Adriana Eckert Miranda, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. A gente vai pedir que elas se apresentem e que elas comentem um pouco para o nosso público o que foi o objeto do seu artigo, principalmente falando aí sobre as questões de fundo que levaram à construção dos seus artigos. A gente começa então com a Brodwin e na sequência a gente passa para Adriana, e aí eu mais uma vez estendo aí meu boa tarde a vocês e meu muito obrigado pela participação nessa live de hoje. Boa tarde a todos e a todas. É um prazer imenso estar aqui com vocês. Queria estender uma obrigada a Samuel, Rafael, todos os autores, a Flora. É realmente uma coisa para mim muito especial participar nesse dossiê, porque há 30 anos, quase exatamente 30 anos, comecei a minha trajetória de pesquisadora com foco no Brasil, no Arquivo Nacional. E foi para mim sempre uma casa, foi onde eu fui descobrindo amigos, historiografias, ideias, documentos. Então, realmente é um prazer muito especial participar e estou muito grata. Bom, o meu nome é Brodwin Fischer, sou professora titular na Universidade de Chicago, sou doutora em História pela Harvard University e atualmente estou de visitante na Harvard Radcliffe Institute, escrevendo um livro sobre a cidade do Recife. O
livro se chama Desigualdades Íntimas e trata dos vínculos entre a escravidão e a informalidade no Recife da época da abolição, pós-emancipação, até os anos 40 do século passado. Então, estou vendo um período bem antigo. Mas eu escrevi também um livro sobre o Rio de Janeiro, na temporada que é o foco do dossiê, entre 30 e 70, mais ou menos. E sou autora também de vários outros livros e artigos sobre questões de história urbana, história da cidadania, história do direito e dos direitos e história das desigualdades raciais e sociais. Bom, quando eu cheguei pela primeira vez no Arquivo Nacional, era bem principiante. Não conhecia nada da imensa e rica historiografia brasileira, não conhecia as tradições intelectuais, etc. E depois de 30 anos, acho que nesse sentido avancei alguma coisa. Já considero o Brasil a minha casa intelectual e eu acho que quase conheço melhor a historiografia do Brasil do que do meu próprio país. E é interessante que quando cheguei pela primeira vez no arquivo, eu vim para pesquisar a história da informalidade. Nesses 30 anos mudaram muitas coisas, mas esse foco, ao longo de 30 anos, nunca mudou. Eu tenho livros e artigos sobre a história urbana do Rio de Janeiro, do Recife, tenho um trabalho sobre a história da expansão incompleta do Estado de Direito e da cidadania, já escrevi sobre a história da desigualdade racial e social, a história da época Vargas, a história da escravidão e da pós-emancipação. Mas nos meus livros, nos meus artigos, o fio condutor sempre tem sido a ideia de que a informalidade é uma parte essencial da história, não só do Brasil, mas das cidades e das sociedades mundiais. E por isso, me dá um prazer muito especial participar neste dossiê tão bem montado pelo Samuel e pelo Rafael, porque além dos artigos que lidam tão bem e de um jeito tão interdisciplinar com a questão da metropolização, tem uma insistência nos trabalhos apresentados nesse dossiê em pensar a história urbana de uma forma holística, que inclui a informalidade como elemento-chave na história urbana. Não é só o meu artigo que tem esse foco, mas é um fio que eu acho que é evidente quase em todos os artigos que estão apresentados até agora no dossiê. E há 30 anos, quando vim pela primeira vez no Arquivo Nacional, isso não existiu. E tinha muita pouca historiografia sobre a questão da informalidade urbana, sobre as favelas. O que existia foi basicamente escrita com base nas pesquisas científicas que começaram a proliferar precisamente nos meados do século XX, como parte das pesquisas de ciência social sobre o problema da favela, que começaram a sair precisamente nessa época. Mas além dessas histórias, que eram basicamente baseadas nas memórias das pessoas, do que as pessoas sabiam, além disso, não existia uma história baseada em arquivos e baseada numa conceição da informalidade como um elemento-chave na história. Não é só que as favelas têm história, é também que a informalidade faz parte da história. E nos últimos 20 anos, eu diria, essa historiografia tem crescido muito e Samuel faz parte desse movimento. Muitos dos autores do dossiê, o Rafael Soares é uma pessoa-chave, tem também Alicia Valadares, que era bem pioneira, e muitas outras pessoas que já fizeram com que a história das favelas, dos mocambos, das periferias, seja não só uma história que é contada, mas também que essa história está começando a ser vista como se fosse parte dos processos históricos mais importantes do país. E eu acho que isso é um avanço imenso e que fica evidente nesse dossiê as contribuições de todas as pessoas que já participaram nessa expansão do nosso pensamento sobre a informalidade. Bom, o meu artigo, só para terminar nesse dossiê,
É basicamente uma reflexão sobre todos os trabalhos que eu já publiquei sobre a questão da informalidade urbana. É uma reflexão um pouco esquisita, no sentido que eu começo com um texto que era de jornal, que era, eu acho, o primeiro artigo que foi escrito sobre a questão da favela, mas eu uso esse artigo para refletir precisamente sobre como foi que a informalidade foi sendo pensado precisamente na era da pós-emancipação, no mesmo momento em que o Brasil estava supostamente abolindo a escravidão. Foi precisamente nesse momento que uma forma de urbanização que sempre existia no Brasil, sempre existia também na França, na Espanha, no mundo inteiro. Uma forma de urbanização que era autoconstruída, que era popular. Foi precisamente nesse momento da Belle Époque que, em vez de solucionar o problema da falta de saneamento, da falta de salubridade, etc., em vez de resolver o problema, os elites da época decidiram que simplesmente iam inventar uma ficção legal, em que a informalidade não era a regra, senão a exceção, e uma exceção cada vez considerada mais ilegal, mais fora das normas, mais irregular. Então, parte da minha pesquisa através desses anos todos é mostrar que a informalidade é uma coisa que foi inventada, é um problema que foi inventada. E se a gente consegue pensar na informalidade urbana, na urbanização informal, não como uma invasão, não como um efeito colateral do subdesenvolvimento, etc., etc., mas como uma invenção que foi feita para criar uma certa estrutura de poder, um sistema de poder em que certas pessoas são simplesmente excluídas da esfera da legalidade. Se a gente pode entender de um jeito histórico como é que isso foi acontecendo, a gente pode entender muito mais as raízes e as consequências da informalidade nos dias de hoje. Então, o meu artigo é basicamente uma tentativa de fazer uma reflexão sobre essa maneira histórica de entender a informalidade urbana. Muito interessante. Eu queria agradecer, no meu turno, muito o Rafael, o Samuel, a Flora e todos os editores da revista Acervo. Eu nunca havia publicado na revista Acervo e achei muito interessante o dossiê. Realmente, ele tem um valor impressionante no sentido da transversalidade, essa visão de várias áreas do conhecimento para um tema que é os espaços urbanos e a metropolização. Então, eu queria agradecer muito essa oportunidade. Bom, dito isso, eu sou professora da Universidade Federal, na Faculdade de Arquitetura. Na verdade, meu doutorado é na área de planejamento urbano e regional. Eu tive mestrado em arquitetura também. Então, essa confluência de conhecimentos veio a contribuir para eu evoluir para uma área que também eu estou trabalhando, que é o design. Eu estou trabalhando design cidade, é uma coisa bastante interessante também. Eu queria colocar uma questão aqui que eu achei muito interessante agora, com a fala da Brodwin, que é o seguinte: ela falou sobre a informalidade, trata no artigo sobre a questão do urbanismo informal, e, na realidade, o meu artigo ele vem a contribuir numa questão que depois a gente vai se deparar, que não necessariamente diz respeito aos planos urbanos regulares, ou seja, institucionais, mas diz respeito a uma questão que aconteceu em Porto Alegre, que deve ter acontecido em muitas outras cidades, que é a questão dos loteamentos. Esses loteamentos, na verdade, nesse período que trata, inclusive, do período anterior à metropolização, período da expansão das cidades, os loteamentos vêm a ser um estágio intermediário entre a cidade planejada e formal e a cidade informal.
vocês vão ver que nesse artigo eu trato justamente dessa questão intermediária. Eu vou explicar por que agora. Esse artigo, na verdade, ele surge de uma investigação da minha tese, que está numa pesquisa muito mais ampla, no caso da tese, que é o envolvimento do governo federal, do estado do Rio Grande do Sul, dos industriais e urbanistas, na elaboração de projetos e planos urbanos com foco no desenvolvimento industrial e moradia operária em Porto Alegre, na primeira metade do século XX. Então, essa é a questão ampla do tema. Para o trabalho do dossiê, eu tenho o objetivo, claro, no trabalho, de esclarecer o caráter dessa expansão urbana para a parte da zona norte da cidade, que se chama Passo da Areia e Passo da Mangueira, que vincula-se a uma estrada. Essa estrada parte do primeiro núcleo industrial da cidade, que é no 4º distrito, que fica junto ao Lago Guaíba, que ainda tem indústrias lá do século XIX, e aí essa estrada parte desse primeiro núcleo industrial a partir de um plano de pavimentação do prefeito Alberto Bins. E aí vão se conformando, junto a essa estrada, uma série de loteamentos. Então, essa ligação, nos dias atuais, ela vai contribuir para a metropolização, porque ela vai se constituir, depois desses loteamentos industriais e operários se constituírem ao longo dessa estrada, ela vai contribuir para uma centralidade. Ela vai contribuir para uma centralidade para os bairros que agora existem, que são herdeiros dos loteamentos, os bairros que ali existem, e também para cidades da região metropolitana que estão ligadas a essa via. Então, por isso que eu digo que é uma questão praticamente intermediária. Por quê? Porque isso surge naturalmente a partir de vontades específicas, e é exatamente isso que eu esclareço no artigo. Num primeiro momento, eu observei nessa pesquisa mais ampla que houve um expressivo número de loteamentos que surge a partir de uma grande enchente que houve em Porto Alegre, que é a enchente de 41, que traz grandes perdas para o primeiro núcleo industrial de Porto Alegre, junto ao Guaíba, que é onde ainda estão os pavilhões industriais lá do século XIX. E esse primeiro núcleo industrial, ele tinha moradias operárias também, que sofrem grandes perdas. É um trauma, inclusive, até para a cidade, a razão de nós termos um dique de contenção. Então, essa enchente de 41 foi realmente um trauma. E um outro ponto é o evento que acontece, um advento, na verdade, que é a instalação do projeto IAPI no Passo da Areia, no norte da cidade. Esse projeto de IAPI é um projeto de caráter do governo habitacional do governo federal. Bom, a partir daí, esse artigo trata de buscar em arquivos de loteamentos do município, onde se encontravam não só a documentação dos projetos, mas também os termos de compromisso, que mostram as facilidades junto à legislação e mostram as dificuldades do próprio empresariado ao longo do tempo de instalar esses loteamentos. Então, em um outro ponto, além desse arquivos de loteamentos, que é na divisão de registro e processamento da cidade, nós temos também a pesquisa em atas das incorporadoras desses industriais empresários, que eles contam os seus objetivos. Eles relatam esses objetivos de uma forma muito clara. Essas atas encontram-se no Fundo Beno Mendes, no Arquivo Delfos da PUC, aqui de Porto Alegre, e eles esclarecem as intenções desses empresários. Esse grande número de loteamentos, eles se sucedem logo depois desses dois eventos, então. E aí o artigo vai se dividir em 3 seções. Primeiro, sobre o IAPI, propriamente dito, que é o percussor, é aquele que, através do governo federal, se instala a partir de um projeto do Rio de Janeiro que vem ser ampliado aqui numa divisão de obras a cargo de um engenheiro chamado Marcos Kruter. Esse projeto vai ser muito ampliado. Ele é, na verdade, aquele que vai se propor, através do investimento do governo federal, a trazer a rede de infraestrutura que era centralizada,
na cidade, então a rede de infraestrutura vai para a zona norte da cidade e, obviamente, os industriais incorporadores percebem isso. Então eu falo dos industriais incorporadores porque eles realmente têm um protagonismo nessa questão de instalação de loteamentos nessa área da cidade. Por que eles fazem isso? Como que eles fazem isso? Quais as suas razões? Como eles conseguem? O que eles conseguem trazer para aquela área? E, por fim, os loteamentos propriamente ditos, não só através do seu traçado, comentários sobre a forma, quais eram os projetistas desses loteamentos, se havia projetistas, isso é uma outra questão, quais eram os seus traçados, que tipo de equipamentos eles realmente puderam colocar ali, qual era a intenção do empresariado colocando alguns equipamentos, havia lotes industriais, que tipo de indústria era instalada, então tudo isso é essas questões do artigo. Bom, como resultado desse estudo, a gente pode verificar de uma forma bastante interessante que era um período que não havia o amplo planejamento da cidade. O planejamento da cidade era de 1914 e abrangia somente o centro da cidade. Essas áreas dadas e, vamos dizer assim, incentivadas, de certa maneira, a partir do plano de pavimentação, vão, na verdade, acontecer sem um planejamento. Então, a gente pode perceber que ele acontece, né? Os loteamentos do Estrada do Passo da Areia acontece por causa do plano de pavimentação. Lembrando que, em 29, o prefeito Alberto Bins era também industrial e muito proeminente, até nacionalmente, e ele abre essa artéria. O segundo ponto é a enchente de 41, como já comentamos, a instalação da Vila do IAPI, que vai direcionar a infraestrutura urbana, e esses empresários se dão conta disso. Não podemos esquecer também que esses empresários, eles têm outros interesses ainda, e terras, inclusive no primeiro núcleo industrial. Eles têm extensões de terra no 4º distrito, onde eles projetam, na verdade, não loteamentos, mas sim planos completos e projetos completos para o primeiro núcleo industrial, e esses projetos não obtêm sucesso. E, por fim, a verificação que essa estrada, por causa de todo esse desenvolvimento de loteamentos, ela se estabelece como uma das principais ligações para o limite do município com a região metropolitana, que vai ter ligação com a BR-290 e vai ser uma centralidade para a população local e urbana da região metropolitana, certo? É isso que eu gostaria convidar vocês a ler, enfim, e trazer questões que, enfim, envolvem essa temática. Muito obrigada. Urbanidades é apenas uma das iniciativas do Urban Data Brasil, banco de dados bibliográfico sobre o urbano brasileiro. Em nosso site você encontra milhares de referências classificadas, textos digitalizados para download gratuito e pode registrar trabalhos de sua autoria. Visite urbandatabrasil.fefeleste.usp.br e siga também nossa página no Facebook. Retomando a fala aqui, agradecer a fala da Brodin e da professora Adriana. Uma das características do dossiê, como a Brodin pontuou, é a transversalidade no debate sobre a informalidade urbana. Esse tema ele vai aparecer em vários artigos. Ele aparece no artigo da Brodin, historicizando a governança informal, no artigo do Ricardo Polucha, Paulo Nascimento e Mário Procópio, para além das favelas cariocas, a gênese da atuação estatal em Curitiba, vai aparecer no artigo do Rafael Gonçalves com Henrique Mendes, Favelas e Metropolização do Rio de Janeiro, no caso da Vila do Vintém, que vai estar debatendo a questão da informalidade e moradia popular, vai voltar a aparecer na discussão da Adriana, expansão industrial e habitação operária em Porto Alegre, na discussão que o Murilo Leal vai fazer, metropolização de São Paulo, ciclos de reivindicações populares e urbanas. Esse tema da informalidade urbana citado, então ele aparece numa variedade de artigos, alguns dos quais ele já citou, e ele volta
em mais um artigo que vai fazer uma discussão sobre a produção acadêmica em torno da questão das periferias e das favelas. É um artigo que junta, então, dados quantitativos usando aquele próprio banco de dados que a nossa entrevista girou em torno dele, que é o Urban Data, que é o artigo do Mauro Amoroso e do Diego Edmilson Peralta, intitulado Sobre Periferias Urbanas e Favelas, reflexão conceitual sobre os espaços urbanos de moradia popular. Então, a gente tem esse tema atravessando inúmeros artigos aí dentro do dossiê. E aí, nesse sentido, a gente queria continuar essa conversa que foi iniciada com a Brodwin e tudo o que a Brodwin apontou, querendo que ela comentasse um pouco mais sobre como que é essa reflexão que ela traz. E aí eu acho que uma outra característica importante desses artigos, ainda que a gente tenha colocado ali o limite temporal, 1940 até 1970, para a gente pensar os processos de metropolização, vários autores trouxeram essa discussão para aquém desse período e para além do período que a gente propôs. Uma das importantes contribuições do artigo da Brodwin é justamente trazer essa discussão ainda para um período que antecede o próprio marco da industrialização e desse avanço da urbanização que é tão identificado com a metropolização. E nesse sentido, a gente gostaria então de escutar um pouco mais a Brodwin, que ela comentasse um pouco mais dos impactos que a reflexão que ela traz sobre a informalidade, pensando nessa ampliação desse campo de discussão, como ela já falou, quais são as implicações do ponto de vista epistemológico, assim, de que forma que ela entende que essa discussão que ela traz pode impactar, então, novas pesquisas, como que a discussão que ela está trazendo permite que a gente faça, então, um outro enquadramento, enfim, pense em novas discussões sobre informalidade. Né, Brodwin? O que você imagina, então, a partir das reflexões que estão colocadas no seu artigo, que podem ser questões enfrentadas por novos pesquisadores ou mesmo questões que você pretende enfrentar nas suas novas investigações em torno desse tema? Ótimo, obrigada, Rafael, Samuel. Acho ótimo que você levantou a questão da corte temporal, porque aí fiquei pensando muito, assim, que obviamente o meu artigo, o foco é anterior, mas em boa parte eu acho que a minha pergunta principal nesse trabalho é como é que uma perspectiva histórica pode aprofundar a nossa compreensão das raízes dinâmicas e consequências do urbanismo informal no Brasil. E essa pergunta é importante precisamente porque antes, esse corte do dossiê de 40 a 70, tradicionalmente as pessoas diziam que a informalidade tinha a sua origem nesse período, que não existia uma história anterior e o meu ponto no artigo é precisamente dizer que a gente não pode entender esse período de desenvolvimento, de modernização, sem pensar nas raízes da informalidade, sem pensar no que a história pode nos informar sobre a natureza do fenômeno. Então, acho que não tenho tempo para explicar bem todos os pontos do artigo e vou convidar o público que se interessar a voltar paralelo, mas eu queria enfatizar um fio que é bem importante no meu artigo. E esse fio, o foco é basicamente as origens da informalidade e as consequências que tem uma compreensão dessas origens que é diferente à versão que antes existia. Então, mais uma vez, a visão tradicional da história das favelas, para usar uma das muitas palavras que poderia utilizar, era que eram ou uma invasão rural de imigrantes que vinham para a cidade das áreas rurais, ou que era um efeito colateral do subdesenvolvimento ou de uma série de emergências que vão se sucedendo ao longo do tempo. Pode ser subdesenvolvimento, pode ser comunismo, pode ser populismo, pode ser neoliberalismo, tem muitas causas, mas sempre é uma emergência que está produzindo um efeito que não vai durar, que não tem história e que precisa de uma solução muito pontual. Que a gente tem que resolver o problema da favela, que resolver o problema da pobreza urbana, blá, blá, blá.
Então, se a gente volta para as origens da problematização da informalidade, porque a informalidade sempre existia, barracão, casebre, sempre existiam nas cidades brasileiras e, de fato, eles eram maioria em grande parte das cidades brasileiras. No começo do século XX, entre as 3 cidades maiores do Brasil, que eram na época, ainda não era São Paulo, era Salvador, era Recife e era Rio de Janeiro. Em Salvador e no Recife era a maioria esse tipo de habitação. Então não era uma exceção, era uma coisa que existia e que era a realidade. Mas uma confluência de fatores que vinham da onda de modernização internacional urbana, que vinha da abolição, que vinha de um impulso de legislar uma sociedade que não existia na realidade. Assim, na confluência desses fatores, chegou um momento em que cada vez mais as legislações municipais faziam com que essa forma de urbanização que era normal, que era cotidiana, que era popular, virasse uma anormalidade, virasse um fenômeno que era relegado a uma esfera ilegal, fora das normas, fora da ordem normativa. E aí, nesse processo, o que aconteceu foi uma precarização de uma forma de urbanização que era essencial às cidades brasileiras. As cidades brasileiras não podiam existir sem esse tipo de habitação, porque não existiam os recursos para construir habitação mais formal para todo mundo. Então aí era uma coisa que existia e todo mundo sabia que essa legislação não ia resolver o problema da insalubridade, não ia fazer nada. Ia basicamente dizer que a cidade legal existia no papel e que a cidade real existia fora da lei. Era uma separação da lei e da cidade real. E se a gente estuda, pensa no impacto dessa compreensão da história da informalidade, a gente chega a entender o fenômeno de uma forma totalmente diferente. Porque se não é uma invasão, se não é um efeito colateral, se é uma normalidade que virou ilegal, aí o problema é diferente, porque basicamente essa precarização da informalidade fazia com que uma boa porção da população não tinha recursos, não tinha direito à cidade, não tinha direito aos recursos públicos que estavam sendo distribuídos a todos os bairros normalizados, formalizados. Era uma forma de dizer, basicamente, que uma porção da população ia morar numa esfera de relações pessoais, que a sua existência na cidade ia depender da graça, do favor, da rede de relações pessoais que sustentava a informalidade, e outra porção da população ia ter acesso aos direitos e aos recursos que vêm com os direitos. Então aí, se a gente entende esse processo, aí se queremos pensar em que é o problema da informalidade, o problema é precisamente um sistema de direito que se separa da realidade, das capacidades, das possibilidades da população. Não é que a gente tem que resolver o problema da favela, a favela é a solução possível para quem está excluído da ordem legal. O problema é a definição dessa esfera da cidadania e dos direitos. E aí eu acho que uma visão histórica pode nos ensinar que, pensando desse jeito, podemos imaginar uma sociedade muito mais justa através de uma mudança na nossa visão do papel do direito e da lei na formação da cidade, não só brasileira, mas mundial. E é isso basicamente que queria dizer. Excelente, brother. Obrigado. Outra questão, né, que também nos surpreendeu na medida que nós fomos vendo os trabalhos, obviamente, quando a gente quando eu e Samuel, nós propusemos um dossiê justamente para pensar esse momento, 50 anos passados, da legislação que deu início, então, à institucionalização, à oficialização das regiões metropolitanas, nós tínhamos expectativas de poder revisitar o tema. E nessa revisita ao tema, algo que também nos satisfez muito na medida que fomos vendo a diversidade, a transversalidade dos trabalhos, foi pensar como que os autores, como que as diferentes contribuições que a gente tem nesse dossiê, elas apontam para uma percepção da construção do espaço urbano como uma produção
que ela envolve inúmeras agências, inúmeros grupos estão envolvidos nesse processo. E se talvez historicamente, lá naquelas pesquisas mais iniciais feitas ali, mais próximas do próprio processo da institucionalização das regiões metropolitanas, a gente tinha um excesso de ênfase sobre a questão do planejamento urbano. Hoje a gente vê que o próprio tema do planejamento urbano tem sido rediscutido, qual o seu lugar nesse processo. Quando a gente vai revisitar a produção que compôs esse dossiê, nós percebemos que mesmo os artigos que estão falando sobre a questão do planejamento urbano, eles estão trazendo também novos olhares e novas visões sobre isso. Nesse sentido, talvez a maior parte do dossiê, ela siga nessa linha de uma discussão sobre, então, uma produção intelectual da cidade, a discussão do planejamento. Nós temos uma série de artigos que vão falar sobre esse tema, vão falar, por exemplo, sobre como alguns planos urbanos, especialmente ali qualificados como aquilo que estava se desenhando ali nos anos 60 e nos anos 70 como superplanos urbanos, as primeiras tentativas de fazer aquilo que, ao contrário do que a Adriana dizia, de pensar a cidade como uma parte da cidade só, estava tentando compor isso, uma discussão que pensa esses planos nos seus limites também, na discussão dos estudos, da idealização, mas também de como que a sua implementação foi limitada. Nós temos 2 exemplos importantes sobre isso dentro do dossiê. O artigo da Juliana Joaquim, ela vai discutir um conhecido plano para a cidade do Rio de Janeiro, que é o plano Doxiades, e o artigo chama o plano Doxiades e a capitalidade da Guanabara. Então ela vai também fazer essa discussão justamente fazendo o contraponto com toda a discussão da construção de Brasília, a ideia da nova CAP, ao lado da ideia da antiga capital, que agora precisava se reinventar, a Bela CAP. Ficamos muito felizes com um artigo que ainda não está publicado no número, está em processo de editoração, que vai falar sobre um plano para a cidade de Natal, Plano Serete. O título do artigo é Uma Cidade em Transição, a construção dos problemas urbanos de Natal à luz dos estudos Serete, anos 1960 e 1970. É um artigo da Stephanie Moreira, do Jorge Ferreira Dantas e do Alexandro Cardoso da Silva, que vão então trazer essa discussão interessante sobre a cidade de Natal. Toda essa discussão da metropolização também vai ser trazida para o campo da geografia urbana, no artigo da Luísa Ferreira, intitulado A Geografia Urbana como Instrumento de Metropolização e da Fusão dos Estados do Rio de Janeiro e da Guanabara, a atuação de Lísia Bernardes. A partir da trajetória, então, de uma geógrafa, ela vai refletir sobre como também a discussão da metropolização estava mobilizando diferentes campos do conhecimento, destacadamente a geografia urbana, que estava naquela interface ali entre uma atuação acadêmica e uma intervenção estatal. Nessa questão das diferentes temporalidades, a gente tem um artigo que vai discutir de que forma instrumentos de planejamento urbano já estavam sendo construídos, impactando, por exemplo, sobre a criação de regiões industriais, principalmente aí a questão do zoneamento. Por exemplo, a gente tem isso no artigo Impactos do Planejamento Urbano na Localização das Indústrias nas Cidades, um estudo sobre o zoneamento industrial nos subúrbios da metrópole do Rio de Janeiro, artigo da Maria Paula Albernaz e da Marina Diógenes. Essa discussão sobre a transformação da cidade, até que ponto os processos de modernização, de modernidade arquitetônica dialogam diretamente ou não com a metropolização, A metropolização, afinal de contas, é uma ruptura ou não é uma ruptura com essa modernização anterior? Ela vai aparecer em 2 artigos, um sobre Curitiba, intitulado Centenário Paranaense e a Indução do Processo de Metropolização em Curitiba, do Lucas Ricardo Sestaro, e o Sestaro ele vai pensar como que o processo de metropolização de Curitiba pode ser articulado, por exemplo, a processos anteriores de uma indução de uma industrialização regional e da realização de obras públicas ainda com esse viés modernizante na cidade de Curitiba. Ele vai pensar como que essas transformações que estavam acontecendo ali já nos anos 40 vão ter um diálogo importante com esse processo da metropolização da cidade. Numa perspectiva bem diferente, a Gelka Arruda de Barros ela vai trazer a discussão da constituição da metrópole para o universo da história cultural. Ela vai estar pensando como que, por meio de uma revista ilustrada, por exemplo, novas sensibilidades, novas visualidades da metrópole também estão sendo construídas nesse processo, Um processo que também não estava restrito ali a questões de ordem econômica, de ordem de gestão pública. Então, nesse artigo Belo Horizonte, a imagem da metrópole nas páginas da revista Alterosa, de 1939 a 45, ela vai fazer essa discussão. E aí nós temos 2 textos que vão
se aprofundar mais sobre esse debate, ambos ainda em processo de editoração, então eles vão entrar ainda no dossiê. Um deles traz uma interessante visão de um arquiteto que participou do próprio processo de metropolização, alguém que estava ali naquela discussão desde os anos 60 e que produziu um panorama bem interessante, é o professor Jorge Guilherme Francisconi, que vai trazer o texto Evolução e Gestão Pública de Metrópoles no Brasil de 1960 a 2020. Pensando então como que aquelas discussões que ele próprio vivenciou nos anos 60, elas ainda estão presentes. Então, é quase que um artigo-depoimento, um artigo bem interessante que a gente vai ter aí no dossiê. E, por fim, um artigo que vai falar sobre o longo debate legislativo, desde a Constituição de 34, que já começava a apontar a ideia da metropolização, de um planejamento metropolitano, que é o artigo Projeto Brasileiro de Regiões Metropolitanas, de 1933 a 1973, do Júlio Botega do Carmo e do Tomás Antônio Moreira. Então, é uma diversidade de olhares, é uma diversidade na percepção dos atores envolvidos. E aí, Adriana, pensando então nessa abrangência que a gente tem nesse dossiê, pensando num dossiê que está falando sobre as inúmeras transformações que a gente tem na cidade, um dossiê, por exemplo, que está falando sobre a criação de conjuntos habitacionais e, por exemplo, como no artigo ali da Vila Vintém, relacionando a própria construção dos conjuntos habitacionais com a formação da habitação informal de uma favela, construção de estádios, o seu próprio artigo que está falando sobre construção de zonas industriais e de habitação ligada a essas zonas industriais, então habitação operária. Queria que a gente pensasse mais sobre essa importância de pensar esses outros agentes, como você já citou, como Sim. Você traz os empresários e como cada vez mais é importante a gente pensar essa multiplicidade de agências na construção do espaço metropolitano. Bom, Rafael, foi muito bom tu trazer esse apanhado, porque na realidade, olha só, o que acontece na era Vargas, quando ele realmente investe e ele apoia a questão industrial de forma ampla e irrestrita, não só para o empresariado, mas também em termos de política federal, inclusive os próprios estados têm essa intenção. O que acontece? Existe um investimento em indústria de base. Por exemplo, Volta Redonda, Contagem, vocês são de Minas Gerais, né? Mannesmann, Klabin, são cidades monoindustriais que acontecem na periferia de grandes cidades. Então, elas acontecem, elas são projetos, no caso, estou falando para o meu lado, que diz respeito a projetos e planos, mas, na verdade, elas acontecem como uma política ou de apoio ou de investimento estatal. E aí, o que acontece? Muitas vezes, essas cidades, elas são objeto de planos, mas muitas vezes os planos são só da cidade industrial. A periferia dessas cidades, daí entra a parte informal da Brode, a periferia dessas cidades muitas vezes não é planejada. É aquele pessoal que não só construiu essas cidades modernas, de projetos modernos, apoiadas por uma política estatal e dinheiro, inclusive, externo, porque existiam convênios externos do país com empresas no exterior. Então, para construir indústria de base no país, e acontece o seguinte, eles constroem esses projetos modelo, temos dizer vários, muito apoiado na Carta de Atenas, normatiza uma série de questões como as diretrizes são zoneamento, hierarquia de vias, unidade de vizinhanças, são questões de planejamento, mas a população que trabalha na construção dessas cidades, e muitas vezes uma população não habilitada, não é o operário padrão, é o operário que não tem uma formação, ela habita na periferia dessas grandes cidades industriais. E ela vai formar, nem digo loteamentos, mas vai ser um urbanismo informal na medida em que não existe nenhum planejamento para esse pessoal também. Não existiu nenhum loteamento para esse pessoal. Existe uma habitação informal que vai servir para construção, vai servir para trabalhos esporádicos ali da cidade industrial. E a cidade industrial é uma localização
de região metropolitana. É uma metropolização, vai fazer parte, vai ser uma cidade da metrópole, da região metropolitana. Então, nesse sentido, essa fase que vocês tratam até a década de 60, que realmente aí existe uma regularização para as regiões metropolitanas, mas é isso que vinha acontecendo nesse período, na realidade. É isso que vinha acontecendo. A gente queria, então, agradecer muito a presença de vocês, não só a presença aqui, mas a contribuição para o dossiê, as contribuições de vocês duas, dos demais autores, foram fundamentais para que o projeto do dossiê pudesse se concluir. Da nossa parte, então, a gente está muito feliz com essa parceria que foi possível ser construída com a revista Acervo, essa parceria com os autores, com os pareceristas, e muito satisfeito com o resultado de todo esse processo que a gente vivenciou. Então, celebrar aqui hoje, nessa live, o lançamento do número, uma felicidade para nós que encampamos esse projeto. E agora a gente espera que o número ganhe aí a maior circulação possível, porque, afinal de contas, a gente conseguiu efetivamente reunir um número interessante e relevante de contribuições para o dossiê. Nesse sentido, já concluindo, eu ainda abro, então, a palavra para as autoras. Vamos fazer aí na ordem inversa, só para não ficar sempre do mesmo jeito. Para a Adriana e depois para a Brodwin, já nesse sentido da gente, então, se despedir, que vocês possam fazer aí as considerações finais. Se quiserem deixar aí algum convite também para os leitores, para as pessoas que acompanham a revista Acervo, vocês fiquem à vontade. Bom, eu quero agradecer novamente o convite. Eu achei muito, muito significativo o dossiê para mim, porque é um assunto que me cai, né? Eu achei realmente as contribuições, eu andei dando uma olhada em alguns dos artigos, eles são realmente de base bastante sólida, muito interessante, e eu acho que realmente essa questão da metropolização é uma questão que ainda nos impacta. Nós ainda vivemos esses reflexos da metropolização. Aqui na região sul, ainda um aspecto até positivo, as nossas cidades da região metropolitana estão se desenvolvendo de uma forma muito positiva. Então, não tenho como não comentar isso. Então, elas estão realmente crescendo muito, mais do que Porto Alegre, diria, em termos proporcionais, e realmente elas têm uma contribuição bastante importante em várias áreas aqui, em vários serviços, indústria, etc. Foi muito prazeroso esse convite, eu agradeço muito Rafael e Samuel e todo o pessoal envolvido, Fabiane, a Flora, todo mundo. Muito obrigada. Eu queria também agradecer, achei muito instigante a leitura do dossiê e, sobretudo, eu acho que representa uma ampliação dos temas, das geografias, das recortes temporais que as pessoas estão pensando para realmente entender o que é a história interdisciplinar da cidade brasileira e como é que ela pode informar as nossas visões do futuro. E realmente eu acho que vocês merecem todos os parabéns. É um dossiê muito bem organizado, muito bem pensado, e eu vou passar para todos os alunos aqui nos Estados Unidos que são capazes de ler em português, mas ainda mais entre os colegas brasileiros que realmente os historiadores muitas vezes eles não entram nessa área de estudos urbanos, é considerado um campo um pouco à parte. Eu acho que já estamos na hora dos dois campos serem mais integrados e esse dossiê nos dá um material muito rico para esse intercâmbio. Obrigada. Bom, com isso a gente então faz um agradecimento final aqui e da nossa parte só dizer mesmo isso, né? É a intenção de fazer esse dossiê dentro de uma revista reconhecidamente, uma revista de história, uma revista que está discutindo arquivos históricos, né? Está discutindo arquivologia, foi justamente tentar trazer essa discussão de um campo que muitas vezes está apartado, né, da discussão mais ampla da história para dentro dessa discussão. Tanto uma aproximação da história com um campo já estabelecido dos estudos urbanos, quanto a via de mão dupla dessa aproximação. Porque, como até comentado na entrevista da professora Bianca Freire Medeiros, muitas vezes, muitos dos pesquisadores que estão tratando da questão da metrópole, da metropolização, tomam a metrópole como algo dado, como simplesmente um dado, e não como um problema. Eu acho que, passados 50 anos desse processo, trazer essa discussão é um pouco recolocar
enxergar a metrópole como um problema de pesquisa e não exclusivamente como um dado geográfico, coisa que ela não é. Enfim, ela é algo que suscita uma série de questões. Então, agradecendo, desejando aí, então, uma boa tarde, um bom resto de semana para todo mundo e reforçando o convite para a leitura do dossiê, para quem ainda não teve a oportunidade de conhecer, que acesse o dossiê e que acompanhe aí as novidades da revista AC. Este episódio foi editado por Renan Martelli. O Urbanidados é produzido pelo Urbandata Brasil, banco de dados bibliográfico sobre o Brasil urbano. O Urbandata está vinculado ao Centro de Estudos da Metrópole e está sediado no Departamento de Sociologia da Universidade de São Paulo. O Urbanidados é feito por bolsistas e associados, sob coordenação da professora Bianca Freire Medeiros. Visite a página do Urbanidados no Instagram e a página do Urbandata no Facebook.